E se eu te dissesse que por trás de cada saída dramática em Grey's Anatomy existe uma história ainda mais intensa, com corações partidos e cirurgias de vida ou morte? Na verdade, era o reflexo de um campo de batalha fora das câmeras, onde egos colidiam, decisões contratuais explodiam e segredos profundamente humanos vinham à tona sem anestesia. Criação e sucesso inicial da série. Uma série médica pode se tornar um fenômeno cultural simplesmente por mostrar mulheres reais? Essa era a pergunta que rondava a mente de Shonda Rhimes quando ela começou a dar forma ao que mais tarde seria conhecido como Grey's Anatomy. Em um mundo onde as protagonistas femininas pareciam ser feitas com o mesmo molde brilhante, perfeito e previsível, Rhimes quebrou esse padrão com uma decisão simples, porém radical, contar histórias de mulheres que parecessem pessoas reais, não heroínas inalcançáveis, nem símbolos de perfeição, mas pessoas que choravam, erravam, duvidavam, amavam intensamente e às vezes tomavam decisões ruins. Assim nasceu a semente de um show que não só mudaria a televisão, mas também a forma como milhões de espectadores se conectariam com a narrativa médica. Tudo começou em 2004, quando Shonda Rhimes, ainda uma roteirista em ascensão com uma visão aguçada e uma ambição feroz, decidiu criar uma série que combinasse sua fascinação pela cirurgia com seu desejo de ver mulheres complexas na tela. Para evitar comparações com ER, outro drama médico de grande sucesso ambientado em Chicago, ela escolheu Seattle como cenário. Uma cidade chuvosa, melancólica, artística e diferente. Mas o que foi realmente revolucionário não foi a ambientação, e sim a abordagem com que ela selecionou os atores. Sem se importar com raça, gênero ou aparência física, simplesmente escolheu o melhor intérprete para cada papel. Foi assim que nasceu um elenco diverso que refletia o mundo real com uma honestidade que poucas séries se atreviam a mostrar naquela época. Originalmente, Grey's Anatomy foi pensada como um experimento limitado. A emissora ABC a programou para ocupar apenas 4 semanas de exibição às 10 da noite, imediatamente após Desperate Housewives, o programa mais assistido naquele momento. Ninguém antecipava o que estava prestes a acontecer. O primeiro episódio atraiu 16,25 milhões de espectadores, um número respeitável, mas no segundo episódio essa audiência cresceu para 17,71 milhões. As pessoas não estavam apenas interessadas, estavam completamente viciadas. Em pouco tempo, a ABC quebrou seu plano de teste e decidiu continuar apostando nessa nova série cirúrgica. O que havia começado como um teste se transformou, sem que ninguém soubesse, no nascimento de uma das séries mais longevas e queridas da história da televisão. Mas o verdadeiro ponto de virada chegou com o episódio do Super Bowl. Em 2006, a ABC decidiu exibir um episódio especial de Grey's Anatomy logo após o evento esportivo mais assistido do país. Naquela noite, 38 milhões de pessoas se sentaram em frente à televisão e foram testemunhas de um episódio tão tenso e emocionante que marcou um antes e um depois para a série. Nesse episódio intitulado Pitches the End of the World, uma bomba não detonada alojada dentro do corpo de um paciente colocou em risco a vida de todo o hospital. Foi um turbilhão emocional, narrativo e visual que mostrou que Grey's Anatomy não era apenas mais um drama médico. Fenômeno cultural. Desde as primeiras temporadas, a série deixou de ser apenas um drama médico para se tornar um espelho da cultura contemporânea. De repente, frases que antes só faziam sentido entre médicos começaram a aparecer em conversas do dia a dia. Pessoas comuns falavam sobre entubar, código azul ou intervenções cirúrgicas como se fizessem parte da equipe de traumatologia. Mas, além do jargão médico, o que realmente transformou a série em um fenômeno cultural foram seus personagens, seus relacionamentos intensos e, acima de tudo, sua capacidade de representar emoções humanas com uma crueza em comum. Um dos primeiros indícios de seu impacto foi o surgimento de apelidos que acabaram entrando no vocabulário popular. MC Dream e MC Steam não eram apenas apelidos internos do roteiro, eles se tornaram ícones.
Nas redes sociais, nos corredores das escolas, em conversas entre amigas, aqueles nomes já não se referiam exclusivamente a Derek Shepherd ou Mark Sloan. Eram rótulos para qualquer homem bonito e encantador. De repente, um personagem criado pela imaginação de Shonda Rhimes definia novos padrões românticos e se incrustava no inconsciente coletivo com uma força raramente vista na televisão. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda: como um drama hospitalar conseguiu se manter relevante por quase 2 décadas? A chave está em sua constante evolução sem perder sua identidade. Quando Grey's Anatomy tomou de assalto o horário nobre das noites de quinta-feira, desbancando até mesmo os gigantes da NBC, ficou claro que não era apenas uma moda passageira. Quinta-feira às 9 deixou de ser apenas mais um horário na programação, virou um verdadeiro ritual. Mães, filhas, casais e grupos de amigas se reuniam toda semana para assistir ao novo episódio, chorar juntos e comentar cada reviravolta da trama. Era como participar de uma terapia emocional transmitida pela TV. Além disso, diferente de outras séries que perdem o fôlego com o tempo, Grey's Anatomy conseguiu se reinventar. Toda vez que um personagem saía, outro novo chegava trazendo sua própria história, suas feridas, suas lutas. Essa dinâmica permitiu que diferentes gerações se sentissem representadas. Numa época em que a diversidade ainda era uma dívida pendente nos meios de comunicação, a série já mostrava relacionamentos interraciais, personagens LGBTQ+, histórias de migração, saúde mental e desigualdade de gênero. Tudo isso entre bisturis e salas de emergência. Isaiah Washington, Dr. Burke, demitido por comentários homofóbicos. Quão frágil pode ser uma carreira quando palavras ditas num momento de fúria cruzam o limite do imperdoável? Isaiah Washington sentiu isso na pele, não por uma cena do roteiro, mas por um incidente nos bastidores que mudaria sua vida para sempre. No universo de Grey's Anatomy, seu personagem, o Dr. Preston Burke, era brilhante, meticuloso e emocionalmente complexo. Um cirurgião cardiotorácico admirado por muitos, tanto dentro quanto fora da ficção. Mas, por trás das câmeras, a tensão estava cozinhando em fogo brando até que, em um momento de colapso, tudo explodiu. A noite do desentendimento aconteceu durante as gravações da 3ª temporada, no ano de 2006. O clima estava pesado. As filmagens tinham se estendido, as emoções estavam à flor da pele e mais um atraso de Patrick Dempsey acendeu o pavio. Washington perdeu o controle. Ele o empurrou contra a parede e gritou, incluindo palavras ofensivas. Mas o que realmente abalou o set foi o uso de uma calúnia homofóbica, que não foi dirigida ao ator com quem discutia, mas sim a T.R. Knight, outro membro do elenco que nem sequer estava presente na cena. Esse momento marcaria o começo do fim para Washington no programa. O que se seguiu foi uma onda de silêncio, desconforto e sussurros. Os membros da equipe técnica que presenciaram o confronto ficaram paralisados. A emissora interrompeu as gravações imediatamente. A tensão não afetou apenas os atores. Virou uma ferida aberta que supurava a cada dia que a Isaiah continuava no set. Pouco tempo depois, a história chegou à mídia e o que era um boato virou notícia nacional. Mas o maior dano foi pessoal. T.R. Knight, até então discretamente reservado sobre sua orientação sexual, foi forçado a sair do armário diante de uma audiência de milhões. O insulto de Washington não foi apenas público, ele se tornou um fardo que Knight teve que carregar diante do mundo. Catherine Eigo, Izzy Stevens, choque com roteiristas e saída abrupta. No ano de 2008, Eigo acabava de ganhar um Emmy por seu papel como a Dra. Izzy Stevens em Grey's Anatomy. Ela era querida pelos fãs, elogiada pela crítica e considerada uma das estrelas mais promissoras de sua geração. Mas por trás de seu sorriso radiante, começavam a surgir tensões invisíveis que, pouco a pouco, acabariam destruindo tudo o que ela havia construído. A polêmica começou quando Eigo anunciou publicamente que retirava seu nome da disputa pelo Emmy do ano seguinte.
Ela fez isso com uma frase tão breve quanto letal. Não acho que tenha recebido o material necessário este ano para merecer uma indicação. As palavras caíram como uma bomba no mundo da televisão. Não foi um comentário isolado nem uma brincadeira. Foi uma declaração direta que muitos interpretaram como uma crítica aos roteiristas da série. No ambiente fechado de uma produção televisiva, onde a lealdade é valorizada quase tanto quanto o talento, aquilo foi visto como uma traição. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: até que ponto a honestidade é aceitável em uma indústria onde a diplomacia é a moeda de troca? As roteiristas da série, em sua maioria mulheres jovens que trabalhavam intensamente para manter o sucesso do programa, se sentiram atacadas. Embora Eigo tenha garantido mais tarde que sua intenção não era magoar ninguém, mas sim expressar sua frustração com o rumo de sua personagem, o dano já estava feito. Shonda Rhimes, criadora e produtora executiva de Grey's Anatomy, permaneceu em silêncio por um tempo, mas quando finalmente falou, fez isso com uma frase que se tornou lendária. "Quando alguém te mostra quem é, acredite", disse ela em uma entrevista com Oprah. A frase não era agressiva, mas estava carregada de frieza. A mensagem era clara e a relação havia se rompido. A partir desse momento, o clima no set mudou. As tensões ficaram evidentes, os olhares se tornaram evasivos, as conversas mais curtas. Os roteiros começaram a dar menos destaque para Izzy. Embora publicamente todos tentassem manter as aparências, o público também percebia que algo não estava certo. A personagem de Eigo começou a se apagar, perdendo força e importância. As histórias memoráveis das primeiras temporadas se transformaram em tramas difusas, como se o roteiro a castigasse lentamente. Em setembro de 2009, Catherine Eigo e seu marido adotaram uma menina da Coreia do Sul. Eles a chamaram de Nalei-gi. Para Eigo, isso foi um ponto de virada. Suas prioridades mudaram. Sua atenção já não estava mais nos holofotes nem nos sets de gravação, mas sim em ser mãe. Ela decidiu tirar uma licença de 3 meses do programa. Patrick Dempsey, Derek Shepherd, tensão e saída forçada. Durante as primeiras temporadas, Dempsey era o símbolo do amor idealizado. Seu relacionamento com Meredith Grey conquistou corações desde o primeiro episódio. Seu sorriso, sua voz serena, seu jeito de cirurgião bem-sucedido e empático o transformaram no parceiro dos sonhos, não só para Meredith, mas para uma legião de espectadores. No entanto, com o passar dos anos, a história por trás das câmeras começou a se tornar muito menos encantadora. Por volta da 11ª temporada, os rumores sobre atritos entre Patrick e outros membros do elenco já eram impossíveis de ignorar. Segundo produtores executivos como James Depardieu, Dempsey havia se tornado uma figura problemática no set. Seu comportamento era imprevisível, capaz de interromper as gravações se algo não lhe agradasse, e sua simples presença gerava tensão no ambiente. Até mesmo executivos da emissora ABC tiveram que intervir e realizar conversas privadas com ele para tentar resolver os constantes desentendimentos. O elenco andava nas pontas dos pés quando ele chegava. Isso nos leva a uma verdade incômoda, o atrito com Shonda Rhimes. A criadora da série Dempsey, que antes eram aliados na construção do personagem Derek, mal conseguiam se suportar. Segundo fontes internas, seus desentendimentos se tornaram tão profundos que acabaram se afastando completamente. Giannini Henschel, uma das produtoras, mencionou que, naquela época, os dois estavam à garganta um do outro. O desgaste era total. Por um lado, Dempsey demonstrava cansaço, isolamento, incapaz de lidar com a rotina exaustiva das gravações. Por outro lado, suas colegas de elenco começavam a ganhar mais peso narrativo e poder dentro da produção, o que acentuava seu desconforto. Ellen Pompeo, protagonista e coprodutora, sentia-se frustrada de enquanto ela gravava o dobro de cenas e mantinha o ritmo do show. Dempsey demonstrava um desinteresse cada vez maior. As atrizes começaram a relatar seu comportamento e o mal-estar se espalhou para a equipe técnica. Isaiah Washington,
que já havia tido conflitos com Patrick anos antes, voltou a acusá-lo publicamente de atrasar as gravações de forma crônica. O que antes era admiração se transformou em exaustão. Finalmente, no ano de 2015, aconteceu o impensável. No episódio intitulado Como Salvar uma Vida, Derek Shepherd morria tragicamente após um acidente de carro. A cena foi filmada em absoluto segredo, sem nenhuma promoção prévia ou aviso. Milhões de espectadores ficaram em estado de choque. Mas por trás do drama televisionado havia uma decisão ainda mais dramática. Shonda Rhimes, ao que parece, havia dado um ultimato: se ele não sair, eu saio. A emissora, que devia sua maior joia televisiva à mente de Rhimes, escolheu mantê-la. Assim, sem cerimônia, sem reconciliação, MC Drame desaparecia do mapa. Sandra ou Cristina Yang em despedida planejada com terapia. Porque Cristina Yang, essa cirurgia intensa, brilhante, sarcástica e ferozmente independente, não era apenas uma criação de roteiro. Para milhões de pessoas, ela era um modelo de força, ambição e vulnerabilidade bem administrada. E para Sandra, interpretá-la durante 10 temporadas foi uma experiência tão transformadora quanto exaustiva. Quando soube que precisava dizer adeus, decidiu fazê-lo da única maneira que conhecia e com intenção. Tudo começou no ano de 2011. Sandra, que já interpretava Cristina há quase uma década, sentiu que algo dentro dela pedia mudança. Mas, em vez de pedir demissão impulsivamente, ela iniciou um processo interno de preparação. Ela começou a fazer terapia com um objetivo muito específico em conseguir se despedir de sua personagem quando chegasse a hora, não porque estivesse em crise, nem porque odiasse o trabalho, mas porque entendia que estava chegando ao limite do que podia dar sem deixar de ser ela mesma. Cada sessão com sua terapeuta, cada entrada no diário, cada silêncio sozinha, era um ensaio emocional para o adeus que sabia ser inevitável. Despedir-se de um personagem não é apenas encerrar uma etapa profissional, é deixar ir uma parte de si mesmo. Durante mais de 200 episódios, Cristina tinha sido sua voz, seu corpo, sua maneira de ver o mundo. E para Sandra, abrir mão dela era como arrancar uma raiz que já havia se fundido à sua identidade. Ainda assim, quando a 9ª temporada terminou, ela se sentou em frente a Shonda Rhimes e calmamente disse: estou pronta. Não houve drama, apenas uma convicção serena nascida de anos de introspecção. Eric e Dani, Mark Sloan. Luta contra vícios e questões contratuais. O que acontece quando o personagem mais sedutor de uma série esconde um homem à beira do colapso? Eric Dani, que deu vida ao carismático Dr. Mark Sloan, conhecido como MC Stiami, foi durante anos um dos rostos mais magnéticos de Grey's Anatomy. Sua presença em cena era poderosa, envolvente, capaz de roubar a cena com apenas um olhar. Mas fora do set, a história era bem diferente. O ator enfrentava uma batalha silenciosa contra o vício, uma luta que não estava no roteiro, mas que marcava cada passo de sua vida com um peso que nenhum personagem podia aliviar. A história começou com algo tão comum quanto uma dor nas costas. Em 2011, durante uma lesão leve, Dani recebeu a prescrição de analgésicos. O que parecia um tratamento inocente acabou se tornando o início de uma dependência que saiu do controle. A pressão do sucesso, a intensidade das gravações e os ecos de um passado com problemas de sobriedade acabaram reativando velhos fantasmas. O ator, que já havia estado limpo na juventude, se viu preso mais uma vez. Num ato de coragem, ele decidiu se internar voluntariamente em uma clínica de reabilitação enquanto sua esposa estava grávida do segundo filho. Isso nos leva a uma ideia que muitas vezes fica escondida atrás dos holofotes: o sucesso não protege contra a escuridão. Pelo contrário, às vezes a intensifica. Dani voltou ao set depois do tratamento, decidido a retomar o controle da própria vida. Mas algo já havia mudado. Sua energia não era mais a mesma. O brilho que acompanhou suas primeiras temporadas ficou mais opaco, mais contido, e a produção sabia disso. Nos corredores de Grey's Anatomy, começaram a circular rumores sobre sua possível saída. Além dos problemas pessoais, as negociações contratuais ficaram tensas. Na 8ª temporada, a série já era uma das mais caras da emissora.
Eric Dunne ganhava cerca de $125 mil por episódio, mas queria o dobro. Em contraste, outros atores centrais, como Chandra Wilson ou Kevin McKidd, recebiam valores menores. A emissora se deparou com um dilema em manter um personagem popular ou ajustar os custos para garantir a estabilidade de todo o elenco. No final, eles optaram por manter os pilares originais, Ellen Pompeo, Sandra Oh e Patrick Dempsey, e Dunne ficou de fora da equação. Schiller Leigh, Lexie Grey. Problemas de saúde mental. Sua personagem, Lexie Grey, rapidamente conquistou o coração dos fãs com sua mistura de ternura, inteligência fotográfica e vulnerabilidade. Ela era meia-irmã de Meredith Grey, mas, além do vínculo sanguíneo, representava algo ainda mais valioso e na oportunidade de explorar um tipo de força emocional que não gritava, mas sussurrava. No entanto, enquanto sua personagem crescia dentro da narrativa, a atriz enfrentava batalhas que não apareciam no roteiro. O que poucos sabiam naquela época é que Schiller Leigh havia sido diagnosticada com transtorno bipolar, uma condição que ela carregava em silêncio e que marcava cada aspecto de sua vida pessoal e profissional. A instabilidade emocional, os períodos de euforia descontrolada seguidos por depressões intensas, faziam parte do seu dia a dia por trás das câmeras. Durante as primeiras temporadas, ela conseguiu manter seu diagnóstico sob controle com tratamento e apoio médico, mas a pressão crescente do sucesso acabou desgastando aquela estabilidade pela qual tanto lutava. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: como sobreviver em um ambiente tão exigente quanto a televisão quando a mente se transforma em um campo de batalha constante? Leigh não enfrentava apenas sua doença, mas também lidava com um contexto familiar desafiador. Naquela época, ela já era mãe de 3 filhos, 2 deles com necessidades especiais. Conciliar as longas jornadas de gravação com as exigências emocionais do lar foi, segundo suas próprias palavras, uma tarefa titânica. A ansiedade se tornou algo habitual. O cansaço crônico fazia parte de sua rotina e a pressão para não falhar a mantinha em um estado de alerta permanente. Durante a 8ª temporada, ela tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida em deixar o programa. Ela fez isso por sua saúde mental, por sua família e por sua paz interior. Ela comunicou sua decisão a Shonda Rhimes com tempo suficiente para que sua saída fosse parte orgânica da narrativa. No entanto, o que parecia ser uma despedida profissional acabou se tornando um dos momentos mais tristes da série. Sua personagem morre no acidente de avião que encerra a temporada, esmagada sob os destroços do avião. Foi uma cena crua, dolorosa, sem enfeites. Lexie morre nos braços de Mark Sloan, o amor de sua vida, que entre lágrimas lhe confessa todos os sonhos que haviam planejado juntos. Sarah Ramirez, Cali Torres, em saída surpreendente. Não porque tenha sido uma tragédia, nem porque tenha sido precedida por tensões visíveis, mas justamente pelo contrário. Sua saída foi tão repentina e sem dramatização quanto um suspiro que escapa sem ser notado. Sarah Ramirez, a atriz que deu vida a Cali com uma força e vulnerabilidade em igual medida, deixou a série em 2016, após mais de uma década interpretando uma das personagens mais queridas e complexas do drama médico. O mais surpreendente não foi o fato de ela ter saído, mas sim que nem mesmo a própria Shonda Rhimes, criadora e arquiteta do universo Grey, previa isso. Cali foi uma personagem que desafiou os estereótipos desde sua primeira aparição. Ortopedista brilhante, bissexual orgulhosa, mãe devotada e amante apaixonada. Sua evolução refletia muitos dos temas sociais que a série se atrevia a explorar: identidade, orientação sexual, direitos parentais, discriminação médica. O público se via refletido em seus dilemas, comemorava suas vitórias, chorava suas perdas e, acima de tudo, admirava a autenticidade com que Ramirez incorporava a personagem. Por isso, a ausência de um desfecho adequado para sua história foi quase como um capítulo arrancado do diário de uma vida. A decisão, como tantas outras na vida, veio de um lugar profundo de introspecção pessoal. Sarah Ramirez não só interpretou Cali por mais de 10 anos, mas, durante esse tempo, também evoluiu internamente. Em entrevistas posteriores, ela revelou que precisava de tempo para se reencontrar e explorar novas facetas de sua carreira e de sua identidade pessoal. Meses depois de deixar a série, tornou público que se identificava como pessoa não binária e utilizava os pronomes ela e ele. Esse passo foi significativo e seu afastamento de Grey's Anatomy se tornou ainda mais compreensível ao se saber que ela precisava desse espaço de autenticidade. O mais desconcertante para o público foi a forma como sua saída foi escrita.
Callie simplesmente se mudou para Nova York com sua nova parceira, Penny, deixando sua filha com Arizona, sua ex-esposa. Não houve grandes despedidas nem cliffhanger, apenas uma conversa breve que dava a entender que Callie estava indo embora, mas que talvez um dia pudesse voltar. E foi só isso. Não houve uma morte trágica, nem uma briga monumental, nem sequer um acidente catastrófico. Em uma série acostumada a finais de partir o coração, essa despedida sutil foi quase mais impactante pelo que não foi dito. Jesse Williams Jackson Avery em Saída Consciente e Ativismo. Jesse Williams, que interpretou o carismático e complexo Jackson Avery por mais de uma década, não apenas deixou sua marca em Grey's Anatomy, mas transformou sua saída em um manifesto de ativismo, coerência pessoal e evolução consciente. Sua despedida não foi uma porta batida nem uma saída abrupta. Foi mais como uma carta escrita com firmeza, sensibilidade e propósito, como quem reconhece que sua história precisa continuar em outro cenário. Jackson Avery chegou ao Seattle Grace na 6ª temporada como parte do grupo de internos do Hospital Mercy West, que foram incorporados após uma fusão. No começo, seu personagem parecia apenas mais um rosto bonito em um elenco brilhante, mas com o tempo seu arco narrativo se tornou um dos mais profundos e impactantes. Médico de família rica, neto de uma das figuras mais influentes do mundo médico, Jackson lutava constantemente contra o peso do seu sobrenome e as expectativas que vinham junto com ele. O que começou como um conflito interno se transformou em uma exploração de identidade, integridade e propósito profissional. Em maio de 2021, Jesse Williams deixou oficialmente a série após 12 temporadas. No entanto, o mais marcante de sua saída foi que ele mesmo ajudou a criar o seu desfecho. Seu personagem decide deixar o Hospital Grace Law Memorial para se mudar para Boston e liderar a Fundação Catherine Fox, buscando transformar o sistema de saúde por dentro, com foco em combater a desigualdade racial e melhorar o acesso à saúde para comunidades marginalizadas. Não foi apenas mais uma saída, mas um reflexo direto dos valores que o próprio ator defende fora das telas. Ellen Pompeo. Meredith Grey em redução de papéis para a família e os negócios. Desde que o primeiro episódio foi ao ar em 2005, Meredith Grey se tornou a bússola moral, emocional e narrativa da série. Através dos olhos dela, os espectadores conheceram os corredores do Seattle Grace, presenciaram romances intensos, tragédias médicas, traições, perdas devastadoras e pequenos milagres do dia a dia. Ellen Pompeo sustentou esse universo por mais de 18 anos, com uma presença constante em mais de 400 episódios. No entanto, em 2022 foi anunciado oficialmente que sua participação seria consideravelmente reduzida a partir da 19ª temporada. A notícia surpreendeu muita gente, mas não foi uma decisão tomada de última hora. Ellen Pompeo já vinha insinuando há anos que queria mais tempo para a família e para explorar outros projetos. A redução do seu papel não significou uma despedida definitiva, mas sim uma reconfiguração de sua participação. Ela passou a ser a narradora dos episódios e manteve um papel simbólico dentro da série, aparecendo esporadicamente, mas sem carregar a narrativa principal. O mais interessante é como sua ausência foi justificada na trama. Em meio à pandemia de Covid-19, sua personagem entra em coma e, durante vários episódios, ela aparece em uma espécie de mundo onírico onde reencontra personagens falecidos como Derek Shepherd, George O'Malley e Lexie Grey. Essa decisão permitiu tanto a redução de sua carga de atuação quanto uma homenagem à história da série. Foi uma forma poética de desconectar Meredith sem desconectá-la completamente. Um limbo emocional que ressoava com o momento global vivido pelo público. Isso nos leva a uma reflexão inevitável em por que uma atriz que foi o rosto principal de uma das séries mais longas decide se afastar quando ainda está no auge da popularidade. A resposta está além do set. Ellen Pompeo, além de atriz, tornou-se uma figura influente na indústria por sua luta pela igualdade salarial. Durante anos, ela falou abertamente sobre como lutou para ganhar o mesmo que seus colegas homens, mesmo depois de se tornar produtora executiva do programa. Seu contrato, renovado em 2018, a transformou em uma das atrizes mais bem pagas da televisão, ganhando cerca de $20 milhões por ano, segundo a Forbes. Justin Chambers, Alex Carell, um desaparecimento repentino e problemas de saúde mental. O que acontece quando um dos pilares mais consistentes de uma série simplesmente desaparece sem se despedir? No caso de Grey's Anatomy, foi exatamente isso que aconteceu quando Justin Chambers, que interpretou Alex Carell desde o primeiro episódio,
tomou a decisão mais inesperada de sua carreira em sair em silêncio, deixando para trás milhões de espectadores confusos, magoados e divididos. Alex Carell foi, por muito tempo, o exemplo perfeito de crescimento emocional. Ele começou como um interno arrogante, frio, com um histórico de atitudes tóxicas e uma barreira emocional quase impenetrável. Mas, com o passar dos anos, esse mesmo personagem se transformou diante dos olhos do público em um homem compassivo, leal e profundamente humano. Foi pediatra, marido, amigo, mentor e uma figura fraternal. Era um testemunho do poder da evolução emocional quando se dá o espaço e o tempo adequados. Por isso, sua saída abrupta foi tão desconcertante. A última aparição física de Chambers aconteceu no episódio número 350. Até aquele momento, ninguém sabia que seria sua despedida final. Não houve sinais prévios, nem um arco narrativo que preparasse sua saída, nem sequer uma cena de despedida com seus companheiros de longa data. Simplesmente, ele sumiu. Ao longo de vários episódios, sua ausência foi justificada com falas vagas. Só mais tarde o público ficou sabendo, por meio de uma carta em off lida por Meredith, que Alex havia ido morar com Izzy Stevens, sua ex-esposa, e os filhos gêmeos que ela havia concebido em segredo com embriões congelados dos dois. E antes de continuar, se você ficou impressionado com essa história de uma partida inesperada e emocionante, recomendamos assistir ao vídeo que sugerimos aqui. Garanto que você verá com outros olhos como as decisões pessoais dos atores afetam profundamente a narrativa da série que amamos. Confie em mim, vale a pena.